Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... É isso mesmo, o professor Bairros vai dissecar o 555. Vamos abrir e ver por dentro o CI mais famoso do mundo. Eu estou fazendo isso porque vi o Wagner Rambo montando o 555 só com transistores discretos, uma verdadeira obra de arte. E também vi o Mestre Burgos numa das suas lives simulando o circuito interno do 555, mostrando como tudo funcionava por dentro. Uma live fantástica. Resultado? Isso me deixou de água na boca. Na verdade, eu nunca tinha visto o 555 assim, por dentro. Então eu resolvi fazer esse vídeo mostrando o funcionamento, mas claro, de um jeitinho diferente, o jeitinho do professor Bairros. Vamos lá? Veja o circuito completinho. Que maravilha! Que obra de arte! Primeiro, pela simplicidade, não parece ter nenhum circuito muito complexo. Segundo, pela criatividade, tudo feito de forma muito simples, mas extremamente funcional. Sim, esse CI merece a fama que tem. Para analisar o seu funcionamento, vou mostrar antes o diagrama em bloco, ou como eles chamam também, o diagrama funcional. Um CI é como um equipamento, então para entender melhor, é bom separar em etapas ou blocos. Entendendo as partes simples, vai ficar bem mais fácil entender o todo complexo. Existem dois blocos comparadores. Você deve pensar nesses blocos como os comparadores estudados nos operacionais. O funcionamento é exatamente o mesmo. O desenho é um pouco diferente. A entrada inversora tem aquela bolinha, que nos circuitos digitais significa inversão. Essa é outra característica interessante desse componente. Ele mistura a eletrônica analógica e digital. O comparador compara duas tensões. No comparador que você conhece, aquele com a pop, ele compara a entrada não inversora com a entrada inversora. As entradas diferenciais, se a tensão na entrada não inversora for maior, aquela com sinal mais, então a saída vai para o valor positivo máximo, um valor próximo de VCC. Se a tensão na entrada inversora for maior, aquela com sinal menos, então a saída vai para o valor negativo, um valor próximo de menos VCC. Ou se o valor negativo for o 0 volt, vai para um valor próximo de zero. Os valores das tensões nas entradas são comparados, tendo 0 volt como referência, o terra. O flip-flop é um componente da eletrônica digital, é uma memória eletrônica. O flip-flop mais simples é chamado de flip-flop RS, é esse usado no 555. Ele tem um pino de set, que liga a saída coletivo, e tem um pino de reset, que desliga a saída coletivo. O interessante do flip-flop é que ele funciona como uma memória digital. Uma vez ligada a saída, ela fica ligada mesmo que o sinal de set seja retirado. Alguns dizem que a saída está setada. O mesmo acontece com o reset. Uma vez desligada a saída, ela fica desligada, mesmo sem o sinal de reset. Essa ação também é conhecida como resetar. Essa já é mais usada, mas são palavras aportuguesadas. Na realidade, não constam nos dicionários, pelo menos por enquanto. Notar que existe um estado em que a saída vai depender do que aconteceu antes. No passado, é a terceira linha. Se antes a saída foi setada, então, sem sinais de ativação, a saída continua setada agora. Se antes a saída foi resetada, agora continua resetada. É a memória eletrônica do flip-flop. O que está acontecendo agora depende do que aconteceu antes. O flip-flop tem um pino especial, o clear. Uma vez esse pino acionado, a saída desliga imediatamente, independente dos estados das entradas set e reset. A saída é forçada a desligar. Esse pino é usado numa emergência, ou ainda quando o flip-flop é ligado. Isso porque ao ligar, as tensões do circuito eletrônico demoram um pouco para estabilizar, e o flip-flop pode sair ligado ou desligado. Esse pino funciona como o famoso Ctrl Alt Del do computador, que aliás é isso que ele faz. Reseta todas as memórias do seu PC. O pino clear limpa a memória. Você já ouviu falar isso também. Como esse pino força o reset da saída, muitas vezes é chamado de reset. É o caso do nosso querido 555. Claro que todas as etapas são construídas com transistores, mas a etapa de saída, a etapa de potência, é feita com um circuito de potência, tipo a saída de som, com os transistores funcionando como chave. Por isso, no diagrama em bloco, a saída é representada por esse triângulo, que significa amplificador. Com a bolinha na entrada, é um amplificador inversor. Dentro do CI também tem um transistor que liga quando a saída desliga. Esse transistor é fundamental para os circuitos multivibradores astáveis. Uma solução bem simples, elegante mesmo, que deixou o circuito extremamente flexível.
O comparador de threshold compara a entrada não inversora com a tensão de 2,3 V de VCC, gerada pelo divisor de tensão interno formada pelas três resistências de 5K. Quando a tensão no pico de threshold for maior ou igual a 2/3 de VCC, então a saída do comparador vai para VCC, ativando o pino de reset do flip-flop, que leva a saída do 555 para 0. Reseta a saída. O comparador de trigger compara a entrada inversora com a tensão de 1/3 de VCC, gerada pelo divisor de tensão interno, formado pelas três resistências de 5K. Quando a tensão no pino de trigger for menor ou igual a 1/3 de VCC, então a saída do comparador vai para VCC, ativando o pino de 7 do flip-flop, que leva a saída do 555 para 1, setando a saída. Agora vamos à análise do circuito eletrônico propriamente dito, e vamos começar pelo mais interessante deles, o circuito do comparador de threshold. Você deve imaginar esse circuito como qualquer comparador com operacional. Veja que o comparador é composto pelos transistores Q10, Q11, Q12 e Q13. A base de Q10 vai no pino de threshold, então esse é o comparador de threshold. O transistor Q2 é a saída do comparador, ele que vai ativar o flip-flop. Para entender o funcionamento desse circuito, eu vou usar um artifício bem simples. Vou olhar para as duas entradas, a base de Q10 e a base de Q13, e vou desenhar a corrente circulando do potencial mais alto para o menor potencial, nada mais lógico. Se o potencial da base de Q10, o threshold, for maior do que o potencial na base de Q13, isso é, a tensão no pino de threshold for maior do que 2/3 de VCC, então a corrente está circulando da base de Q10 para a base de Q13. Agora vem a chave para a análise desse tipo de circuito. Observe o sentido da corrente e o sentido da seta dos emissores. Se a corrente está passando no mesmo sentido da seta, o transistor está ligado. No caso contrário, ele está desligado. Eu marquei com uma curva rachurada. Note que Q10 e Q11 estão diretamente polarizados. A corrente está circulando no sentido das setas dos emissores. Q12 e Q13 estão inversamente polarizados. Então é isso que acontece. Q13 e Q12 desligam e Q10 e Q11 ligam. Vou marcar com 1 para indicar o transistor ligado e 0 para indicar o transistor desligado. A base do transistor Q10 está ligada à entrada de threshold e a base de Q13 está ligada ao potencial de 2/3 da tensão da alimentação. Agora o transistor Q2 liga. A corrente de base consegue circular via Q10 e Q11 ligado. Agora Q2 funciona como uma chave fechada e pode mandar corrente para o flip-flop. Isso vai acontecer porque a tensão na entrada de threshold é maior do que 2/3 da tensão da alimentação. Um comparador. Viram que combinação interessante? Um transistor NPN ligado ao terra liga o transistor PNP ligado ao positivo. Agora você está vendo o comparador por dentro. Se o sentido for o inverso, então os transistores que ligam e desligam também invertem. Só existem dois estados estáveis possíveis. Nesse caso, o transistor Q2 desliga, desligando a saída do comparador. O comparador do trigger é composto pelos transistores Q15, Q16, Q17 e Q18. Esse circuito está na mesma configuração do comparador de threshold, mas agora eles estão de cabeça para baixo. Eles usam transistores PNP. O transistor Q5 é uma fonte de corrente que alimenta o comparador. Q5 junto com Q6 e Q7 formam um espelho de corrente. O transistor Q19 é a saída do comparador. A técnica para análise continua exatamente a mesma. É só observar as tensões nas bases de Q18 e Q15, então traçar o caminho da corrente. Se o potencial na base de Q13 é maior do que o potencial na base de Q15, a tensão no pino de threshold, então os transistores Q15 e Q16 estão ligados. Note, os potenciais são medidos em relação ao terra. Para ligar Q15 e Q16, o pino de threshold tem que estar com uma tensão próxima de 0. Isso porque os emissores desses transistores estão ligados ao positivo. Veja que lance de mestre. Só invertendo o circuito do comparador, o nível de comparação também inverte. Agora, com Q15 e Q16 ligados, o transistor Q19 também liga. Mas observe, ele liga o coletor para o terra. Aqui, ao lidar com transistores, é melhor pensar nas correntes e não nas tensões. Claro, o transistor é um componente que é ativado por corrente.
O flip-flop é mais uma obra de arte, um circuito fantástico. O flip-flop é composto pelos transistores Q20 e Q21, e olhando assim de relance, fica difícil de identificar o circuito do flip-flop. O circuito do flip-flop é, na verdade, um biestável, exatamente igual àquele circuito para fazer pisca-pisca. Os transistores Q6 e Q7 alimentam o flip-flop. Novamente é usada uma fonte de corrente, um espelho de corrente. Para poder explicar melhor, eu vou separar o circuito do flip-flop do diagrama. Olhando assim, fica difícil identificar onde está o biestável. Aquele circuito é similar ao biestável usado no pisca-pisca, como o circuito 2. No biestável do circuito 2, quando o botão de reset é pressionado, a base de Q20 é aterrada, vai para 0 V. Então o coletor vai para 1. O transistor é um inversor, mesmo nos circuitos digitais. Esse 1 é aplicado à base de Q21 e sai invertido no coletor, 0. Desligando a saída, viu como é simples os circuitos digitais? É só 0 e 1. Quando o botão de reset é pressionado, o positivo é aplicado na base de Q20. 1 na base, sai 0 no coletor. 0 que é aplicado à base de Q21. Sai 1 no coletor. Inverte. Então a saída vai para 1. Liga a saída. Essa eletrônica digital é muito fácil. E se não apertar botão nenhum, a saída fica memorizada. Na verdade, o transistor Q21 fica realimentando o sinal para o transistor Q20. Q21 funciona como um transistor de retenção, um transistor de memória. Vou redesenhar o biestável, que é formado pelos transistores Q20 e Q21. Veja agora, ficou mais fácil de visualizar. Mas onde estão as chaves de set e reset? As chaves são os transistores de saída dos comparadores. A chave de reset, que coloca a base do transistor Q20 para o terra, é o transistor Q19, acionado pela saída do comparador de trigger. E a chave de set é o transistor Q2, a saída do comparador de threshold, que coloca a VCC na base do transistor Q20. Viu? Ficou tudo bem claro agora. Quando o pino de reset é aterrado, ele liga o transistor Q14, que cria um caminho que desvia a corrente da base de Q21, que desliga. Note que a corrente no coletor de Q14 segue para o transistor Q24, o transistor de descarga. Então, durante o reset, que força a saída do 555 para o nível 0, o transistor de descarga é ligado. Esse é um caminho que independe dos estados dos transistores de saída dos comparadores. Ele força a saída a ir para 0. A saída não tem segredo. É como a saída de um amplificador. Ela é composta pelos transistores Q8, Q9, Q22 e Q23. O transistor Q22 é o driver. Ele inverte o sinal de entrada. Se o transistor Q22 está cortado, então a corrente que vem via R6 circula direta para a base do transistor Q8, que liga o transistor Q9, então o positivo da alimentação é colocado na saída do 555, que passa para o nível alto. Quando o transistor Q22 está ligado, agora a corrente de R6 é desviada e polariza o transistor Q23, que liga, aterrando a saída. A saída vai para nível baixo. Note nessa lógica digital que o sinal da base sai invertido no coletor, mas no emissor sai o mesmo valor digital da base. É o seguidor de emissor. Outro detalhe é que a saída do 555 vai para 0, porque Q23 conduz e os transistores Q8 e Q9 cortam. Então essa é uma saída chamada totem pole. Ora conduz o transistor para o positivo, ora conduz o transistor para o terra. Note que ao ligar o transistor Q22, ele também manda a corrente de polarização para o transistor Q24, o transistor de descarga. Então o transistor de descarga liga quando a saída do 555 desliga. Note que o transistor de descarga é do tipo coletor aberto. A corrente de coletor vai depender do circuito externo. Como a corrente máxima do 555 é de 200 mA, então essa deverá ser a máxima corrente nesse transistor. Cuidado, não liga o pino 7 de descarga direto na alimentação. Por último, tem o pino de controle. Esse pino altera o divisor de tensão. Se uma tensão é aplicada ao pino de controle, então a tensão do comparador de threshold vai ser a tensão do pino de controle. Não vai ser mais 2/3 de VCC. E mais, a tensão do comparador de trigger agora vai ser metade da tensão de controle. O pino de controle serve para modular o circuito tipo PWM. Se nesse tipo de circuito for aplicada uma tensão senoidal ao pino de controle, a largura do pulso PWM vai ser modulada pela tensão senoidal.
Você viu nesse tutorial o 555 por dentro? Claro que eu vou mostrar ele funcionando no circuito estável, mas isso será em outro tutorial. E tem mais, já vou avisando que existe a versão com transistores CMOS, como o TLC555. Essa letrinha C indica um CI da família CMOS. Quem sabe a gente não analisa um desses num próximo tutorial. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!